Começando mais um episódio do podcast Barivilhoso. O mais maravilhoso que sempre na minha cadeira senta uma história que é conectada com a bariátrica. Ou já fez a bariátrica, ou já pensou na bariátrica e desistiu e eu tô aqui pra convencer aquelas, né? Missionária da bariátrica. E hoje eu tô trazendo uma pessoa que já é conectada comigo nesse universo digital e bariátrico já tem bastante tempo. Ela tá dentro da Tropa Barivilhosa, que é o acompanhamento multidisciplinar que eu criei lá em 2023. E ela é simplesmente psicóloga da maior parte dos bariátricos nesse Brasil. A Mel, a nossa psicobariátrica! Muito feliz, Mel. Conseguimos conciliar a agenda, né? Não foi fácil. Finalmente. Mas finalmente consegui sentar você na minha cadeira. E, Mel, quando eu comecei a falar de cirurgia bariátrica na internet, eu acho que você já colocava conteúdo sobre bariátrica na internet. Você é uma psicóloga muito conhecida nesse meio. E eu queria que você contasse um pouco da sua história. Como que foi fazer, né, psicologia e entrar nesse universo da bariátrica? Eu entrei na bariátrica em 2008, faz bastante tempo já, né? Foi na minha primeira pós-graduação. Eu saí da faculdade perdidíssima, não sei o que eu vou fazer da vida, né? Assim, tem muitas possibilidades, não sei para onde eu vou. E aí eu fui fazer uma pós-graduação dentro de um hospital. E lá eu conheci a bariátrica, me apaixonei e fiquei, né? Então, desde 2008, eu trabalho com pacientes bariátricos em diversos núcleos, diversos. Na internet, eu tô desde 2017, publicando conteúdo, antes de uma forma mais modesta, agora tá mais intenso, né? De uns anos para cá, intensificou. Mas meu objetivo sempre foi levar informação sobre psicologia bariátrica, porque eu ainda vejo muito preconceito, muita dúvida, né? Para que serve o psicólogo na bariátrica? Eu preciso mesmo de um psicólogo, enfim. Questões até básicas mesmo, né? Ainda vejo que as pessoas têm muita dúvida. Então, hoje eu estou muito no digital, ainda atendo, claro. Atendo em vários lugares, enfim. Faço várias coisas. Mas o meu objetivo maior é esse. Desde 2008, eu venho trabalhando com o paciente bariátrico para ajudar ele a fazer a bariátrica dele ter sucesso pela via psicológica, né? Sim, porque a gente fala que a parte psicológica é a parte mais importante, né? Antes e pós-cirurgia, mas também eu acredito que é a parte mais negligenciada, né? E eu acho que esse episódio vai conseguir ajudar muitas pessoas a entender como que é esse universo da mente antes e pós a bariátrica. Qual que é o protocolo hoje psicológico que o bariátrico ele tem que seguir até fazer a cirurgia? Tem alguma regra ou depende de plano de saúde, depende de equipe? Como que funciona hoje no Brasil? Obrigatoriamente, a gente tem a avaliação psicológica, que é um processo que precisa ser feito para convênio. Na verdade, deveria ser feito para tudo. Convênio, para quem opera pelo SUS e também particular. Então, a pessoa precisa passar em um profissional de psicologia fazer uma avaliação. Avaliação do quê? Se ele está em condições mentais, emocionais de fazer a cirurgia. Porque a cirurgia exige um monte de mudança. Então, a gente vai avaliar se aquela pessoa está pronta para esse monte de mudança que vai acontecer. Então, essa parte, ela é obrigatória. Mas nós, enquanto profissionais que trabalhamos com isso, a gente coloca junto também a preparação, que é uma outra coisa que não é obrigatória pela legislação, digamos assim, mas que é muito importante. O que é a preparação? É a gente trazer dados ali, informações para aquela pessoa e trabalhar com ela estratégias, é prática, né? O que eu vou fazer? Porque a pessoa, ela opera, mas ela volta para a vida dela normal, só que uma pessoa operada. Então, como que ela vai lidar com as dificuldades que ela já, de repente, já até tem, né? No dia a dia. Então, a gente trabalha junto no pré-operatório a preparação e a avaliação. A avaliação é obrigatória. E no pós, o indicado é acompanhamento, que não é psicoterapia, que isso é uma coisa muito importante de eu explicar. Muita gente foge do psicólogo achando que vai ter que passar eternamente uma vez por semana. E não, né? O acompanhamento da bariátrica são consultas de retorno, como é feito com o cirurgião, como é feito com a nutricionista, para a gente checar ali o checklist psicológico bariátrico. Então, algumas questões, como estão após a cirurgia e se tá com algum problema, qual é a solução que a gente vai dar para isso. Então, isso também é indicado que se faça, não é obrigatório, é indicado, né? Entendi. Já chegaram algumas seguidoras para mim falando bem assim, Nai, passei na psicóloga antes da bariátrica, ela tá me desencorajando a fazer a cirurgia. E aí eu queria que você me falasse sobre isso, assim, qual é o papel do psicólogo nesse pré? Ele pode dar conselhos? Ele pode ser parcial no sentido de,
você não sabe como que vai ser a sua vida depois, cuidado e até amedrontar? Ou isso é uma conduta de um profissional que não está capacitado em lidar com esse público? De forma alguma, ele é uma conduta de alguém que não está capacitado. Porque nós temos que ser neutros, a gente está lá para fazer o nosso papel, que não é falar o que a gente acha de uma forma pessoal. Né? Então, eu acho a bariátrica, sei lá, muito arriscada, mas isso é uma opinião pessoal. Então, não trabalha com bariátrica. Se você acha isso e é contra, enfim, né, por uma questão pessoal, não trabalha. Desencorajar o paciente de forma alguma. A pessoa está tendo uma conduta inadequada. Porque nós estamos lá para avaliar e ajudar a pessoa na decisão que ela tomou, não para reverter a decisão dela. Se ela tem dúvida, a gente vai pensar prós e contras para ela decidir. Mas a decisão, ela é da pessoa que vai fazer a cirurgia, ela não é do profissional. O profissional é mediador. Então, se ele está interferindo dessa forma, e eu já ouvi muito disso. Já ouviu também, né? Já, muito relato. Meu psicólogo, ele acha o procedimento muito invasivo. Então, ele não me liberou. Não tem lógica isso. Né? Então, eu não estou liberando a pessoa porque eu acho um procedimento muito invasivo. Primeiro que não é, né? Mas nem é, né? Mas não, porque aí eu estou tomando uma decisão profissional com base na minha opinião. Eu não estou sendo técnico. Eu não estou sendo um bom profissional. Então, tá errado. Por isso que é importante procurar alguém que entenda de bariátrica, porque a gente vai saber aonde olhar, como ajudar de verdade aquela pessoa. Sim. O tópico do medo, né? O paciente vive a obesidade, tá ali com uma doença instalada, muitas vezes não consegue entender quais são os riscos de continuar vivendo a sua obesidade. E aí, quando vem a possibilidade da bariátrica, se depara com o medo. E o medo vem de diversas áreas. O medo da anestesia, o medo de não voltar viva, o medo de ser a primeira cirurgia que faz na vida, o medo da dieta líquida, o medo da separação. Sim. Como lidar com esse medo no pré-bariátrica? Tem algum protocolo que você segue ou chega um momento que você fala assim, filha, vai com medo mesmo? Não, a gente vai levantar quais são os medos. Alguns a gente vai trabalhar com dados objetivos, né? Então, tenho medo de morrer. Tá, mas qual é o índice? De verdade. Vamos pegar o dado, não vamos tirar das vozes da cabeça ou do que o vizinho do tio do primo falou? Vamos olhar os dados, né? E aí a gente trabalha trazendo dados de realidade mesmo para aquela pessoa, para aquela, poxa, tudo bem, eu tô com medo, mas é seguro, então eu vou fazer, né? E tem alguns medos que a gente não tem isso, né? Então a gente vai trabalhar em cima eu tenho medo disso, do futuro, mas como eu tô agora? Será que isso aqui também não me traz medo? Desse comparativo entre a realidade atual, onde a pessoa tem uma doença, ela tem ali questões de saúde que precisam ser tratadas, e a bariátrica é um tratamento, né? Então, qual é? Eu operando, eu tenho medo, mas ficar nesse lugar não te dá medo? Né? Então, a gente faz esta reflexão para que mesmo com medo ela vá. Porque tudo bem ter medo, não tem problema. O problema é fugir de algo que é importante para você e que é um tratamento e que vai te trazer milhões de benefícios por medo. Aí é uma questão, aí é um problema. Né? Então, o ideal é trabalhar isso antes da bariátrica, de fato. Eu vejo muitas pessoas desistindo da bariátrica e não seguindo, né, esse processo por conta do medo. E aí eu sinto que, às vezes, a parte psicológica do pré falta ali, né? O especialista, de fato, dá um suporte. Que é essa preparação que eu falei. Né, para a gente desmistificar, inclusive, algumas coisas. Eu tenho medo da anestesia geral. Vamos, então, ver o que é a anestesia geral, como ela é feita, qual é o seu medo exatamente. Vamos trabalhar nisso? Isso faz parte da preparação. Se a pessoa vai num profissional, né, que não entende de bariátrica ou que não é da área hospitalar, da área da saúde, enfim, um psicólogo, ele acaba não tocando nesses pontos. E às vezes a pessoa nem fala, porque o pessoal tem medo de psicólogo, né? O pessoal tem medo de falar alguma coisa e ser reprovado. É importante dizer que nós não estamos lá para tirar sonho de ninguém. A gente está lá para acrescentar, para dizer, olha, você tem como característica de personalidade uma desorganização. Você é meio bagunçadinho. Vamos arrumar aqui, porque isso vai te ajudar no pós-operatório. Olha, você tem como ponto positivo aqui, na sua personalidade, você tolera bem frustrações. Você lida bem com os desafios da vida. Isso aqui vai te ajudar lá, porque é desafiador. Então, nosso papel é apontar o que ele tem de fortaleza e o que ele vai precisar estar de olho ao longo desse processo e ajudar ele com estratégias com isso. Então, nosso papel não é desencorajar ninguém,
É importante eu falar também, porque tem muita gente... Não, vou no psicólogo, vou ensaiar o que eu vou falar, tudo certinho. Pra não porque ser reprovada, senão né? ele me reprova e eu não opero. Não, gente, vocês têm que ser vocês mesmos e falar, porque nosso objetivo lá é ajudar vocês. Sim. Outro ponto muito debatido nesse pré-bariátrica é a questão de o emagrecimento interferir no relacionamento e as pessoas se separarem. E muitas vezes as mulheres ou os homens deixam de fazer cirurgia bariátrica por conta do ciúme do parceiro, por conta da falta de apoio do parceiro. Se eu quero fazer a bariátrica e tenho um parceiro que é muito ciumento, que não está lidando bem com essa informação, que tem medo de eu morrer na cirurgia, e aí, né, isso pode ser colocado na relação, qual é a sugestão que você dá? A psicóloga ou psicólogo pré-bariátrica atende casal também? Como que funciona isso? São 2 caminhos. Um só com o paciente, onde a gente vai trabalhar ali o fortalecimento dele, autoestima principalmente, dele ser o protagonista da própria vida dele tomar decisões por si em primeiro lugar, considerando a família, os outros, sim, mas colocando-se em primeiro lugar, porque a gente vê também algo muito comum, né? E no público bariátrico, as pessoas que cuidam muito dos outros a vida inteira e não cuidam de si, então estão sempre se colocando lá em último. Então, o primeiro trabalho é esse. Mais um segundo, em paralelo, é trazer essa pessoa para dentro do universo bariátrico, para que tire as dúvidas, para que fale sobre suas angústias também, né? O companheiro, a companheira, o marido, enfim, para a gente desmistifique algumas coisas, né? O que eu vejo é que, assim, acontece de impactar no relacionamento? Muitas vezes acontece. Mas não é que a bariátrica causou. Já estava lá. A bariátrica só destampou algo que já estava ali meio que fervendo até. Né? Então, a bariátrica traz uma mudança de vida na pessoa. E aí acaba impactando nas relações. Então, é normal ter essa insegurança, esse medo. Mas se o casal tá junto e é pro bem, é algo que é pro bem. Então, por que ter medo? Vamos trabalhar isso aqui? Vamos. Tem muitos parceiros que vêm, mas tem aqueles que não vêm. E aí a gente trabalha o fortalecimento individual para que a pessoa tome uma decisão por ela, né? Para que ela não se arrependa lá na frente. 10 anos depois, nossa, eu não operei e agora ele me deixou, né? Uhum. Então, é importante trabalhar isso com a pessoa. Já aconteceu de você receber paciente que não fez a cirurgia por ser desencorajada e aí se separou e depois fez? Já. Eu já atendi de tudo. Nesses anos todos. Não, você falou que a psicóloga não tá ali pra reprovar, mas quais são os traços que você toma um certo cuidado e fala assim, vamos continuar trabalhando, que eu acho que não tá na hora? Tem algumas coisas que estão na legislação, que são transtornos mentais graves. O que são transtornos mentais graves? Sem tratamento, tá? Porque se a pessoa tiver tratada, estabilizada, medicada, pode operar. É pessoa que não tem tratamento. São transtornos que comprometem o poder de decisão daquela pessoa. Então, é algum transtorno onde ela tenha alucinações, coisas bem graves, tá? Então, alucinações, o impulso, né? Então, tô numa crise de mania. Aí a pessoa não lembra do que fez. Então, isso coloca a pessoa em risco. Por isso que a gente tem que ter uma atenção muito especial para ver se essa pessoa tem condições ou não de operar, tá? E alcoolismo. Né, o alcoolismo e o uso de drogas também é algo que a gente tem que estar muito de olho antes, avaliar bem, porque se a pessoa já tem isso ativo, sem tratamento, né? Antes, é um risco muito grande para o pós, tá? Então, não é que não pode operar. Precisa de tratamento primeiro, depois opera. A compulsão alimentar também. Se a pessoa tem uma compulsão alimentar gravíssima, onde ela tem ali 15 episódios de compulsão por semana, por exemplo, e ela não tem tratamento nenhum, é um risco à vida dela. Então, a gente vai estar, quando a gente avalia e a gente fala, vamos esperar um pouquinho para operar, vamos tratar aqui primeiro, a gente está preservando a vida dessa pessoa. Agora, coisas como, eu sou ansiosa. Não, gente, porque quem não é ansioso hoje, né? Eu sou ansiosa, tô com medo da cirurgia, tive depressão há 10 anos atrás, agora tô bem, nada disso impede de operar. A gente vai olhar o histórico na avaliação? Vai, porque isso é importante. Mas não é algo que vai impedir a pessoa de operar de forma alguma. Tá. Essa semana eu recebi no meu direct de uma seguidora que ela falou bem assim, Nai, me ajuda. Tô bebendo muito, tô sem controle, sinto que eu tô me perdendo. E aí eu falei com ela, tá... Cadê sua equipe, né? Sua psicóloga, seu psiquiatra, porque
O que que eu posso fazer por você? Uhum. Eu acho que quando você percebe que você realmente tá se deixando levar pelo vício, não adianta pedir ajuda de uma pessoa que tá do outro lado ali da tela, que não tem nem as ferramentas necessárias para tratar aquilo, né? E eu não Sim. sou alcoólatra, então não tenho nem a empatia vivência, de me né? colocar no Sim. lugar da pessoa. Eu não Sim. sei realmente o que ela tá passando. Pra quem tá sentindo sintomas, assim, eu não sei nem se tem algum parâmetro. O que que é considerado alcoolismo pós a cirurgia bariátrica? A gente, quando avalia, a gente vai olhar a frequência e intensidade. Então, nos últimos 12 meses, para o alcoolismo são 12 meses, o quanto a pessoa teve consumo alcoólico de frequência e de intensidade. Se ela consumiu pelo menos uma dose, aí tem as descrições lá nos nossos critérios, né, do que é uma dose, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas isso existe. Se ela consumiu uma dose por semana, ou, né, a cada 15 dias, já é considerado alcoolismo. Agora, se a pessoa consumiu isoladamente, consumi mês passado, numa festa, que a gente avalia o contexto, aonde essa pessoa está consumindo álcool também, né? Aí, não. Isso está atrapalhando a funcionalidade dela? Eu não estou rendendo no trabalho, eu não estou indo na academia por causa disso? Sim, está atrapalhando. Então, já é um outro critério também. Aí já é muito mais preocupante. Por quê? Porque esse consumo está atrapalhando a vida dela. E aí precisa de tratamento, que não é pela internet, gente. Isso é muito importante eu dizer. Porque eu publico também muito conteúdo, é para informar vocês. Mas tem coisas que o conteúdo não substitui tratamento. Eu preciso ir lá, procurar o profissional e fazer o meu tratamento. Para alcoolismo, existe protocolo da psicologia, né? A gente vai trabalhar o que a gente chama reversão de hábitos. É o nome técnico e bonito da coisa. Mas é um protocolo, junto com medicação, para segurar, né? Para a pessoa não ter o impulso ali da bebida, porque o alcoolismo, ele é fisiológico também, essa dependência, né? Então, a gente precisa ir das duas coisas. Não substitui. Então, se você está sentindo isso, procura ajuda. Pode ser pelo psicólogo, o início, ou pelo psiquiatra, ou pelo médico, não tem problema. Mas é importante você fazer o tratamento, porque isso prejudica a sua bariátrica, mas não só. Sua vida social, sua autoestima, sua saúde, enfim, uma infinidade de coisas. O alcoolismo, ele é um tema que tem que ser muito discutido pós a cirurgia. Eu não gosto de assustar, porque eu acho que tem muito profissional, né, que fica falando que 52 vezes o sim. álcool é potencializado. Enfim, dados que eu nunca li, de fato, Sim. em estudos. E eu acho até perigoso você incentivar a cirurgia bariátrica por um lado e trazer esses dados por outro. Eu acho que a gente tem que ter mais consciência sobre aquilo que a gente está falando. Mas, de fato, tem ali um percentual de pessoas que, pós a cirurgia bariátrica, tem essa troca de vício e precisa, né, dessa ajuda. Sim. Mel, outro tema que é muito falado é a queda de libido. E a queda de libido, na minha cabeça, é um pouco difícil de entender, porque eu vejo um processo de emagrecimento, de melhora de autoestima, de realização de sonho, de transbordar, de você poder finalmente usar uma roupa que você gosta, se sentir bem com você mesma. Como que mesmo assim você tem essa baixa de libido, né, com seu parceiro? E geralmente essa baixa de libido não está conectada à baixa de vitamina. Porque a gente tem lá uma baixa de ferritina, baixa de B12, baixa de vitamina D, mas isso não está de fato conectado com a libido feminina, né, no sentido da coisa assim. Como que você trata a baixa de libido? Você vê isso muito no seu consultório? Sim, e é um tema complexo, né, porque tem muitas nuances. Mas é uma queixa, e quando a gente começa a investigar a questão emocional disso, geralmente a gente vê duas coisas, né, que aparecem muito. Ou é uma questão do relacionamento daquela pessoa, dela com o parceiro ou com a parceira, onde não tem mais amor, não tem mais tesão. Já não tinha, né? A bariátrica só trouxe, porque antes a obesidade era, entre aspas, uma desculpa, né? Não tenho libido porque eu tô obesa. Aí eu não tô mais obesa, mas também não tenho libido. E agora? Mas que já não tem mesmo, não tem tesão no parceiro, né? E aí a gente precisa trabalhar isso, porque às vezes nem a pessoa se dá conta. Ela fala, opa, peraí, né? E um outro caminho também é que às vezes a pessoa não tem uma conexão boa com o seu corpo. Por quê? Porque ela sempre foi obesa, então ela sempre evitou olhar para o seu próprio corpo, tocar o seu próprio corpo. E ela não sabe. Não se conhece. Não se conhece. Ela não sabe exatamente o que é, como é que faz para ter, como é que estimula, como é que não estimula. Ela tá perdida,
né? Tem Então, maravilhosa que nunca gozou na vida, gente. exato, não sabe. Comprar um vibrador. Não sabe, sabe? Então a gente precisa começar até desde lá de trás, né? De se tocar mesmo. Então são esses dois caminhos que a gente costuma ir. E eu vejo, assim, muito sucesso com isso, né? Porque a pessoa começa a se conhecer e falar, poxa, é por aqui que eu vou, é isso que eu gosto, é isso que tá dando certo. Tem pessoas que acabam, né, sofrendo por conta de assumir para si mesmo que o relacionamento já não tá mais bom e que precisa tomar um outro caminho. Então, para muitas pessoas é um sofrimento essa quebra, de fato, né? Mas é algo que estava ali já, sabe? E aí, por isso é importante. O ambiente da psicologia, do psicólogo terapêutico, que a gente chama, traz possibilidade de reflexão. Porque se eu tô lá na minha casa, no dia a dia, trabalhando, estudando, dando conta disso, dando conta daquilo, só quando eu deito na minha cama que eu falo, ai, que droga, né? Não tenho mais libido. Ou quando alguém vem atrás, né? Uhum. E aí isso fica. Então é importante ter o espaço para falar sobre, pensar e ter uma pessoa de fora te ajudando com isso, a pensar sobre, né? Terapia não é só pra quem fez bariátrica, viu, gente? Qualquer pessoa que habita Sim. esse mundo, que quer ter uma relação melhor para com o outro, deveria fazer terapia. Eu mesma é um pré-requisito. Quer se relacionar comigo, amor? Bora pra terapia, porque sem tempo, irmão. Sobre essa questão, né, do relacionamento já tá ruim, a pessoa não assumir pra si. Eu sinto que muitas pessoas que viveram obesidade têm uma dívida eterna de gratidão. Então, quando eram obesas, o parceiro estava com ela, e aí elas sentem assim, como ninguém me queria, ele me quis, ele cuidou de mim, ele fez tudo por Ele mim. ficou do meu lado. Ficou do meu lado, e agora que eu emagreci, eu tenho e eu preciso continuar nessa relação. E muitas vezes a relação é abusiva, a relação é Sim. tóxica, ou a relação pode ser até boa e saudável, mas de fato não existe admiração, não existe mais amor, e as pessoas continuam se colocando, né, Sim. nessa caixinha sem de fato aproveitar esse momento para se posicionar e viver o melhor que a vida tem, porque todo mundo merece ser Sim, muito feliz, sim. né, principalmente nessa área amorosa. Outro ponto, Mel, que é bem relacionado à libido é a questão da distorção de imagem, né, do corpo. Eu sinto que existe um grande mito e expectativa da pessoa antes da bariátrica em emagrecer bonito, Uhum. né? Sim. Parece que já vai emagrecer com a perna dura, com a barriga no lugar, com o peitinho. E aí, quando passa pelo processo de emagrecimento, quando faz atividade física, o impacto é muito diferente. Mas quando a pessoa não faz, o que é a grande maioria, infelizmente, a gente ainda percebe esse corpo derretendo. E isso causa muita frustração, né? Como que você recebe isso em consultório, assim? Você recebe muita queixa de mulheres que estão passando por isso? Sim. Também deve ser parte desta preparação. Porque antes da cirurgia, o ideal é a gente já investigar com essa pessoa. Façam a preparação, viu, gente? A gente já investigar qual é a expectativa dela, se aquilo é realista ou não. Porque se não é, a gente já começa a desconstruir isso desde antes de operar. Porque não é que ela não possa, né, ter um corpo bonito, mas talvez não seja exatamente o que ela desenhou lá na mente dela. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer, como atividade física, por exemplo, para chegar o mais próximo possível disso? Então, a gente vai construindo isso com a pessoa. Mas muitas pessoas não fazem essa preparação, fogem da gente, psicólogo, Entendi. né? E aí, chega no pós, procuram porque estão com essa distorção de imagem. No pós-operatório, é comum um período de distorção para a maioria das pessoas, tá? Por quê? Porque a velocidade do emagrecimento ela é mais rápida do que a velocidade da imagem construída na nossa mente. Essa imagem vai ter que reconstruir. Então, é uma coisa assim, nossa, eu já emagreci 20 quilos, mas eu olho no espelho e eu não vejo. Não consigo ver. A roupa tá larga, mas eu não enxergo. Por que isso acontece no começo? Por causa disso que eu tô falando. A velocidade do emagrecimento é uma e da construção na mente da sua imagem, que tá ali sendo modificada, é outra. Lá na frente só ajusta. Isso é o esperado. Então, em média aí de 1 ano, mais ou menos, isso já tá ajustado. Mas no começo gera muita angústia. Nossa, e agora? Eu não tô emagrecendo, eu vou emagrecer. Enfim, um monte de coisa que fica ali na cabeça da pessoa. Por isso que é importante o acompanhamento, pra gente poder trazer dados de realidade ali pra pessoa. Mas depois que ela emagreceu tudo lá na frente, e ela não, isso aí já ajustou. Ela olha no espelho, ela vê o corpo magro, mas não é o corpo que ela queria, aí também ela procura, geralmente, né, procura o psicólogo para ajudar com essa frustração com a cirurgia. Que aí ela traz que é uma frustração com a cirurgia. Como que nós vamos trabalhar também? Trazendo outros pontos da cirurgia, né? Então, vamos lá.
Melhorou sua saúde? O que mais teve de melhor? Esse ponto aqui não tá bom, nós vamos trabalhar. Mas vamos olhar também pro que tá bom, porque às vezes a pessoa, eu me arrependi da cirurgia porque meu corpo não ficou igual. Não, mas pera, vamos ver o todo, né? E aí a gente trabalha com essa questão da imagem, não só da imagem. A imagem é o que a gente vê ali, se enxerga, mas também com esse corpo de ser um corpo vivido. Eu posso ter prazer com esse corpo, eu posso me divertir com esse corpo, eu posso usar roupas bonitas com esse corpo, mesmo sem ele ser exatamente como eu imaginei na minha mente. Não, e eu vou ser atraente pro outro, Sim. né, que me desejar da forma que eu sou, que me respeita, que tá na minha Porque vida. a atração não é só corpo, é atitude também, né? Sim. Então, da gente conseguir, de alguma forma, virar uma chavinha ali junto com a pessoa para, poxa, tudo bem, o corpo não ficou exatamente como eu queria, mas eu posso ser sexy. Eu posso vestir roupas, eu posso seduzir, né? Eu posso me divertir, eu posso viajar, eu posso dançar com esse corpo. Então, dela conseguir olhar para isso e não se fechar nessa frustração. Se a gente começa a trabalhar isso desde antes, a chance dela chegar nesse ponto é um pouco menor, porque ela já vai construindo isso, né? Já vai tendo mais consciência, né? Aqui no Pod, eu já recebi algumas meninas que fizeram a Bari, e um ponto em comum de todas elas é que elas falavam assim, Nai, eu não me via tão gorda. E aí, foi uma coisa que caiu uma ficha na minha cabeça, que eu falei assim, a distorção não é só depois da bariátrica, né? Existe uma tendência da pessoa que já tinha distorção de imagem continuar tendo, ou a distorção, ela não tem muito uma regra? Não, é difícil de identificar no pré, porque a pessoa fala assim, nossa, estou gorda, estou com a minha barriga grande. Aí, quando uma pessoa de fora olha, fala, de fato, ela tá, porque ela não operou ainda, né? Só que a gente não sabe como que aquela pessoa que está falando está vendo aquilo que ela está falando, se é igual ao nosso. Então, é difícil de identificar. A gente vai identificar mais aonde? Justamente no pós, porque ela emagrece e ela não enxerga várias coisas, né? Enxerga de forma distorcida. Então, no pré, a gente acaba fazendo um trabalho mais preventivo mesmo, porque a gente não consegue ver. Mas essas pessoas que apresentam dificuldade no pós, elas já tinham no pré, provavelmente a maioria já tinha ali no pré. Só que é difícil de enxergar por conta dessas coisas, né? Isso que você falou também, eu não me enxergava, né? Tão obesa. Geralmente a pessoa evita, né? Não olha tanto no espelho, enfim. Não se pesa nunca. Não se pesa, né? Usa sempre as mesmas roupas. Então, ela evita um pouco de olhar, né? Isso é muito comum. Quando que ela se dá conta? Geralmente, quando alguém filmou ou tirou uma foto dela. Que ela olha e fala, gente, eu tô assim, desse tamanho. É exatamente assim que elas relatam. Estou desse tamanho? E aí, muita gente procura uma solução, como a bariátrica, né? Vai atrás de um tratamento. E tem aquelas pessoas que se fecham, acabam até entrando num quadro depressivo, de repente, por conta disso, né? Sim. E distorção de imagem não é brincadeira, tá? O problema da distorção de imagem é que você fica presa a uma realidade que não existe. E você não aproveita o momento presente, que é um momento de gratidão, é um momento de coragem, é um momento de você vivendo o processo pós-bariátrica, realmente emagrecendo, se pertencendo mesmo, né, nesse novo corpo. Muitas vezes você está treinando e você, por conta da distorção, não sente, né, esse sentimento que é o sentimento de ufa, tá acontecendo, tá indo embora, né? Tô me tornando uma nova pessoa. Eu, por exemplo, não sabia que eu tinha distorção de imagem até ter o reganho de peso. Sabe por quê? Eu tinha emagrecido com a cirurgia bariátrica, mas eu nunca me sentia magra. Nunca. E aí, quando eu engordei, eu peguei uma foto de quando eu tava bem magra e eu lembrei do momento que eu tirei a foto, que eu me sentia bem gorda. E eu vi a foto depois que eu já tava no reganho, eu falei, nossa, como eu tava magra nessa época. E eu achava que eu não tava. Eu achava que eu tava gorda, mas eu tava magra. E aí depois eu me dei conta, quando eu tava no reganho, que eu nunca tinha sentido a felicidade de ter um corpo mais saudável, mais atlético e de viver esse processo. E aí eu vejo várias pessoas presas, né, nessa angústia pós a cirurgia bariátrica de não sentir esse alívio. Tem alguma técnica que você utiliza com as pacientes que estão em distorção de imagem para elas se desprenderem
dessa imagem que elas criam delas mesmas? Tem. A gente tem várias técnicas que a gente pode usar. Algumas a gente utiliza fotos mesmo, vídeos. A gente pode usar massinha de modelar. Tem uma que é fantástica que a gente usa, né? Você vai construir ali como você enxerga seu corpo, né? Vai mostrar para outras pessoas, enfim. A gente faz atividades bem legais. E o tratamento da distorção de imagem, ele é, de forma geral, bem prático. Né? Porque não adianta eu falar assim para a pessoa, você se enxerga desse jeito, mas você não é assim. Ela continua se enxergando desse jeito. Né? Então, a gente tem que construir essa mudança, que vem através de imagens também. Então, a gente usa de vários artifícios. Tem um outro exercício do barbante, que também é fantástico. Então, isso daí precisa de tratamento, sabe? Porque a gente vai fazendo esses exercícios com a pessoa, em cada atendimento, isso vai dando ali, acendendo uma luz na cabeça dela. Fala, poxa, nossa, não era... Eu estava vendo uma coisa, mas não é. Eu estou vendo uma coisa, mas... Né? E traz ela à vida. Talvez ela ainda se olhe no espelho e se veja um pouco diferente, mas ela consegue viver apesar disso. Aquilo não determina mais quem ela é e o que ela vai estar fazendo. E uma coisa interessante que você falou é o seguinte, tem pessoas que ficam presas em buscar o corpo perfeito e não acham esse corpo nunca. Nunca. E aí ela vive a vida amarrada nisso. Então, que corpo perfeito é esse que você tanto procura? Quem vai te ajudar a pensar sobre isso também é a psicologia. Poxa, por que eu estou procurando esse corpo perfeito tanto, desse jeito? Minha vida gira em torno disso. Né? O que eu vou fazer com esse corpo? Não consigo fazer agora com esse corpo que eu estou? Peraí, vamos lá. Né? Então, desconstruir um pouco isso também, porque corpo perfeito não existe, né? Existe corpo saudável, existe corpo vivido, perfeito não, porque o que é corpo perfeito? Eu vejo que muitas pessoas pegam um recorte, né, da rede social e às vezes até me culpo, porque eu sou ali uma pessoa que tô ali inspirando, mas eu sempre trago no meu recorte dizendo a minha realidade. Sim. Não tenho filho, fiz bariátrica quando eu era muito nova, eu trabalho com isso, eu tenho tempo para treinar, né, minha suplementação ela é adequada. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês o que deveria ser o 90% de um bariátrico fazer. Sim. Se vocês fizerem 30, já tá de bom tamanho. Exato. E nem mesmo eu tenho o corpo perfeito, né? Eu tenho celulite, eu tenho flacidez, eu tenho as minhas questões. E aí a pessoa ela fica presa num corpo que é inatingível. Sim, isso é angustiante demais. Então, dá pra mim melhorar? Dá pra fazer tratamento estético? Dá ir na academia, viu? Viu, gente? Ir na academia. Dá pra fazer? Dá, com certeza. Mas eu tenho que tomar cuidado com essa expectativa. Porque se eu tô esperando, nossa, o bumbum lisinho e perfeito e durinho... Quem tem, né? A moça lá da internet. A realidade de quem viveu a obesidade, ela é cruel, né? Eu acho que, assim, pessoas marcas, que são né? padrões, que têm uma genética diferenciada, que nunca foram gordas. Aí até entendo ter um corpo que a gente diz perfeito e muitas vezes se compara de uma forma injusta, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas a realidade de quem vive a obesidade, ela é bem diferente. Eu sempre falo, Mel, que o contexto que a gente está inserido, ele dita muito, né, o nosso sucesso e o nosso fracasso. Eu vejo que muitas pessoas ainda convivem naquele ambiente obesogênico, né? O ambiente da churrascada, da bebedeira, tem dificuldade em falar não. Sim. E os vícios geralmente conectam, né? Sim. Então, geralmente, uma pessoa que é obesa, ela tá ali casada com outra pessoa obesa e tem os mesmos hábitos e tudo isso, assim. Como que faz para você aprender a se posicionar mais e falar não e sair desse ambiente? Olha, tem que trabalhar muito o fortalecimento interno dessa pessoa. Esses dias apareceu na internet um vídeo para mim que o marido tinha operado, estava na cama do hospital, ele estava colocando a travesseira assim na cabeça, e a mulher comendo McDonald's dentro do quarto com ele tinha acabado de fazer a bariátrica. Aí eu olhei aquilo e falei, gente, como faz um negócio desse, né? E aí Judiação. é judiação. E aí a pessoa que fez a cirurgia, ela precisa ser muito forte, porque o outro às vezes faz para provocar, né? E a gente não tem controle sobre a ação do outro, eu tenho controle sobre mim. Só que para ter esse controle, esse posicionamento até, eu preciso ser muito forte. E aí o que eu vejo é que tem pessoas que não conseguem, tem essa dificuldade de falar, não, eu vou fazer isso, eu vou mudar aqui a minha realidade mesmo estando inserida nesse contexto, né? De criar algo para ela ali dentro disso. Quando a pessoa não consegue, tem dificuldade,
é terapia, né? A terapia vai te trazer aí um processo de terapia, vai te trazer esse fortalecimento interno que você precisa para enfrentar isso. E às vezes você precisa sair do contexto, né? Porque ele é tão danoso, tão difícil. E eu falo assim, contextos em gerais, gente. Às vezes amizades, núcleos de amizade, né? Esse núcleo de Relação amigos... familiar Familiar tóxica. também, relação tóxica, enfim. Esse núcleo só sai para beber. Poxa, fui, mas é só bebida, ficam me chamando de chato, que eu não bebo mais, né? Você tem que parar e refletir um pouco ali o seu momento de vida e qual é a escolha que você vai fazer. E aí essa escolha é por você, para o seu futuro, para a sua saúde, e tem muita coisa do outro lado. Então, só que às vezes é difícil, né? A pessoa abrir mão de algo que ela estava ali, que ela gostava, que ela vivia. Então, a psicologia ajuda também nesse sentido dessa transição, né? Eu sinto que quando a gente fala assim, vai pra terapia, faz terapia, as pessoas ficam meio perdidas, assim. Em quanto tempo eu vou melhorar esses sintomas, né? Eu, por exemplo, passei por um processo terapêutico que demorei uns 11 meses para conseguir sair de uma Sim. relação, né? Foram muitos momentos em que eu sentava, eu conversava, eu verbalizava, eu voltava, eu refletia. Depois eu sentava de novo, eu voltava, eu refletia. Mas eu senti o benefício da terapia porque toda vez que eu voltava, eu me acalmava de alguma forma. Eu tinha mais clareza, mais... A decisão é sempre nossa, né? O terapeuta, o psicólogo, pelo menos dessa área mais comportamental, ele tem esse poder de fazer a gente, com os nossas palavras e atos, né? Entender qual é o caminho que você quer tomar. Isso não tá te fazendo bem, você já viveu isso antes, você não quer ir para esse lugar. Então, não tem uma fórmula mágica, né? Não, Pode não ser que tem. você demore 1 ano na terapia para conseguir ter uma ação. Mas é importante não ter pressa, né? Pensa, eu sempre faço essa associação, né? Pensa que o processo de terapia, você está construindo a sua casa ali. Então, a gente tem que começar pela fundação, né? O alicerce, aí a gente vai construindo as paredes, vai colocar o telhado, depois que vai vir ali rebocar as paredes, né? Fazer o acabamento, aí depois eu vou mobiliar. Então, é um processo. Se eu começo já, não faço a fundação e quero colocar o telhado, as paredes vai cair daqui a pouco, né? Então, eu já tenho pressa em tanta coisa na minha vida, por que ter pressa na terapia? E o terapeuta, ele vai estar de olho na sua evolução. Então, a gente vai estar olhando como que a pessoa chegou e como que ela está evoluindo naquilo. Então, o ideal é que você evolua, mas é melhor você mirar no destino do que na velocidade. Porque se eu fico com muita pressa, e até hoje aparece pessoas assim para mim, uma consulta só, quero resolver tudo. Uhum. Não existe isso, gente. Não existe mágica. Eu posso dar algumas estratégias, né? Algumas reflexões que vai te ajudar. Mas resolver tudo em um atendimento não existe. Porque não é mágica. Mas é um processo. A gente tem técnicas, estratégias, ferramentas e a gente está de olho na evolução. Então, daqui a um tempinho, cada um no seu, né? Você vai ver a melhora. O que eu sinto, e hoje ficou muito claro pra mim, é que, assim, para a bariátrica tem um protocolo mínimo de sessões, mas eu acho que a terapia ela é muito mais do que a bariátrica, né? Sim. É a vida. Sim. Eu acho que o protocolo mínimo de sessões da bariátrica, ele vai sinalizar para o profissional questões da vida da pessoa que já existiam desde antes da cirurgia. Sim. E que ela vai ter que trabalhar. E talvez ela nunca fez terapia porque ela nunca sentiu a necessidade, né? Porque todo mundo que sentar de frente de um bom profissional e começar a abrir essa caixinha aí, ó, vai ter alguma coisa para trabalhar. Eu hoje não trabalho na terapia questões diretamente relacionadas à bariátrica, mas eu trabalho, por exemplo, rejeição. Uhum. Que é uma questão diretamente relacionada à obesidade, ao processo de emagrecimento, ao não me sentir suficiente. E tem muitas questões que podem levar a um comer emocional. A pessoa comer para lidar com emoções. Na terapia, a gente vai identificar isso, trabalhar para que ela tenha outros caminhos para lidar com essas emoções, outras formas, ou resolver algumas situações também, para que ela não precise comer as emoções, como a gente fala, né? Então, voltando para o acompanhamento pós-bariátrico são essas consultas de retorno. Uhum. Mas para alguns pacientes, a gente indica a psicoterapia,
Que aí é esse outro processo que ele é mais frequente, mais semanal, para trabalhar esses pontos que a gente identifica. Então, você falou do abandono, né? De repente, a pessoa tem uma coisa ali na história dela de abandono, que angustia, que ela acaba comendo, de noite ela se sente sozinha e come. Isso vai atrapalhar a bariátrica? Vai, né? Médio e longo prazo. Então, vamos tratar isso? Onde a gente trata? Na terapia. Aí não é no acompanhamento. Por quê? Porque o acompanhamento é uma consulta. Então, no acompanhamento, a gente vai checar se tá tudo bem. Tá aderindo ao tratamento? Tá fazendo atividade física? Tá comendo direitinho? Como é que tá as redes, né? A questão social, como é que tá? Voltou ao trabalho? Como é que tá lá no trabalho? Tá difícil de encaixar a rotina, não tô conseguindo me organizar. A gente vai trabalhando coisas mais objetivas. Mas se a gente identificar algo importante, a gente vai encaminhar para terapia. E aí, terapia você vai fazer por um período, tá, gente? Terapia tem que ter começo, meio e fim, né? Algumas duram um pouco menos, outras mais. Mas tem que ter um começo, meio e fim. Você vai trabalhar essas questões, né? Entendi. Então, é um mito essa questão de você ter que ficar na terapia para sempre. É mito. Tem Você sente? Eu sinto que eu sou apegada à minha terapeuta. Não sei se eu faço de babá emocional, não sei o que acontece. Nunca me deu alta também. Mas eu... Tem muito da abordagem, né? Na psicologia a gente tem abordagens diferentes. Então tem a TCC, que é a minha abordagem atual. Mas tem outras, tem psicanálise, por exemplo, ou análise, que a gente chama. Que aí elas são mais longas, de fato, né? Mas eu, particularmente, aí é opinião minha, né? Eu acho importante ter essa quebra, pra quê? Pra você viver sem a terapia. Porque senão você fica dependente daquilo. É importante ter esse momento. Nada impede de você voltar se a coisa der errado, né? Então, eu volto. Eu já tive paciente que saiu, depois voltou, depois saiu de novo, depois voltou. E tudo bem. Mas é importante eu ir pra vida, eu pegar aquilo que eu aprendi ali na terapia e tentar me virar sozinha. Ou sozinho, né? Tentar me virar aí no mundo. E aí, se der ruim, 2 anos depois eu volto, não tem problema. Eu já sei o caminho, eu já sei como aquilo me ajuda. Né? Então, eu sou a favor, até na minha abordagem mesmo, de ter um corte ali para a pessoa ir para a vida. Mas tem abordagens, de fato, que fazem de uma outra forma e não é errado, não é ruim, nada disso, né? Só é diferente. Vou levar isso pra minha terapeuta, quem sabe, né? Vou dar um relax pra ver como é que eu tô, pra ver se eu tô menos tantão da cabeça. E, Mel, pra quem faz psicologia e quer se aprofundar em cirurgia bariátrica, você tem algum curso, alguma especialização, alguma dica, algum caminho pra dar pra esses profissionais? Porque tem muitos profissionais que assistem, né? O Pod também, eu acho que pode ser legal. Eu comecei a fazer um curso em 2019, que foi antes da pandemia. E eu já fiz várias turmas, eu comecei presencial, aí entrou a pandemia, aí eu transformei ele online, aí eu consegui atingir Brasil todo. Brasil todo. E eu sou super feliz com isso, porque eu conheço pessoas que eu jamais conheceria se não fosse digital, né? Então, eu converso com gente desde lá do Amazonas, Rio Grande do Sul, enfim, Nordeste. Pessoas até que ficaram bem próximas de mim, né? Que, inclusive, trabalham na minha clínica. Eu tenho um psicóloga lá de João Pessoa que atende na minha clínica. E a gente só se conhece online, né? E aí, por que eu fiz esse curso? Justamente por ouvir relatos. Então, é um curso de capacitação para psicólogos, que chama Psicólogo Bariátrico de A a Z, né? Então, pré-operatório, avaliação, preparação, pós-operatório, tudo. Acompanhamento, tudo que você pode imaginar, eu tento falar lá no curso. Se tem algo que eu penso, não tá, eu ponho. Né? Então, é sempre assim. Para quê? Para capacitar essas pessoas para ajudar o paciente de verdade. Porque chegava muito paciente, chega até hoje, com queixa para mim de, eu passei num psicólogo, mas eu senti que ele não entendia nada. Então, eu fui procurar um que entendia, né? E eu ouço relatos também, assim, o psicólogo me atendeu uma vez só, fez umas perguntas e me deu o laudo. E não deve ser assim, gente, para a segurança de vocês, de quem vai operar. Foi num profissional, não gostou, achou estranho, procura outro. Hoje em dia a gente vai lá na internet, a gente acha, né? Olha um pouco o perfil da pessoa, você vai ver se ela entende ou não, né? Dá para ver por ali. E aí eu fiz esse curso pensando nisso, né? O curso ainda é 100% online, está disponível. E o meu objetivo é capacitar essas pessoas para que façam assim como eu, né? Deem um atendimento com qualidade, com ética e que vai ajudar de fato o bariátrico, né? Arrasou. Então já fica a dica aí. Quais são suas redes, Mel? Tá no TikTok, tá no Instagram, tá no YouTube? Eu tô em tudo quanto é lugar. Gosto. Fala aí os nomes. Tudo psicobariátrica, todas, o mesmo nome.
psicobariátrica. Então já adiciona aí. Mel, chegamos no final, eu poderia ficar essa tarde inteira conversando com você sobre os assuntos da mente aí dos bariátricos. Queria muito te agradecer e espero que você volte, né? O primeiro de muitos, a gente tem tantos temas para abordar. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, imensamente feliz de estar aqui cumprindo o meu propósito, que é de levar informação para os bariátricos e desmistificar a psicologia nesse universo bariátrico. Eu amo. E, gente, vamos até o próximo episódio. Um beijo!